Tem reviravolta na política em Taubaté. O vereador de Taubaté, Carlos Peixoto, do PTB, que tinha sido impugnado, conseguiu no TSE registrar a candidatura à reeleição. Com isso, os 1.038 votos obtidos por ele no dia 2 de outubro passam a ser contabilizados, o que deve mudar a composição do Legislativo, devido ao coeficiente eleitoral. O juiz Paulo Roberto da Silva, do cartório de Taubaté, vai aguardar o julgamento de outros processos de validação de candidatura para divulgar o quadro parlamentar na cidade. E Taubaté vive a expectativa do retorno de Ortiz Júnior à prefeitura. Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral acataram o recurso contra a cassação do mandato dele por abuso de poder político e econômico. E com essa decisão, o tucano deve retomar o cargo, o que só deve acontecer quando chegar ao município a notificação do TSE. Segundo o cartório eleitoral, ainda não há data prevista para que isso aconteça. A condenação não existe mais. O placar foi apertado, mas por 4 votos a 3, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral absolveram Ortiz Júnior e o vice dele, Edson Aparecido, da condenação que resultou no afastamento da dupla do Executivo taubatiano. O ministro relator do caso, Herman Benjamin, votou favorável pela manutenção da condenação. Eu não vejo como embargo de declaração, se possa dizer aqui que há omissão, que há contradição. Sinceramente, neste meu voto, da forma como eu enxergo, não, mas o ministro Gilmar tem opinião diversa. O presidente do TSE, Gilmar Mendes, acatou o recurso. O acordo embargado, pois, é omisso, a meu ver, quando não indicou concreta repercussão eleitoral dos supostos ilícitos praticados em 2011. Por isso estou provendo os embargos com efeitos modificativos para restabelecer os diplomas dos embargados. O novo ministro Napoleão Nunes Maia, que não esteve na votação de agosto, quando Ortiz foi condenado, votou a favor do tucano. E não se pode impor ao acusado a obrigação de fazer a prova negativa, a chamada prova diabólica. No mais, eu penso que também não ficou demonstrado a conexão ou liame entre esse ilícito, que provavelmente pode ter havido ou não, isso não ficou esclarecido, e a atividade da campanha eleitoral. E, portanto, me manifesto pelo acolhimento e o provimento dos declaratórios. Pela manhã, o assunto na cidade era esse: o retorno do tucano ao cargo de prefeito. Eu acho que é uma pessoa que foi cassada desde o início do mandato. Já deu motivos, para não estarmos contentes. Infelizmente, ainda tem as pessoas que acreditam nele. Eu não concordo. Pelo menos a pessoa já sabe o que vai fazer, não é mesmo? Esse negócio de uma hora outra, eu acho que fica difícil para todo mundo, inclusive para as cidades, não é verdade? A cidade tem que andar, não pode parar. Andando tá bom. Mas eu torço para dar certo, E todo mundo, Por que a justiça não resolveu esse perrengue antes? Deveria ter resolvido. A volta de Ortiz Júnior ainda não tem data definida para acontecer. Antes disso, existe um caminho burocrático. O TSE precisa notificar o Tribunal Regional Eleitoral, que, por sua vez, comunica a Justiça Eleitoral da cidade, para que o juiz Paulo Roberto da Silva reconduza o tucano à chefia do Executivo. Com a conclusão desse trâmite todo, Paulo Miranda deve retornar à Câmara Municipal. De acordo com este advogado especialista em direito eleitoral, esta decisão do TSE não implica na vitória eleitoral obtida por Ortiz na eleição deste ano. Como são processos diferentes, ainda é preciso aguardar o recurso sobre o registro de candidatura da chapa, encabeçada pelo tucano. Ele não produz um efeito automático com relação às eleições. Isto vai ter que ser pleiteado perante o processo de impugnação de candidatura, e os advogados têm que correr muito, tendo em vista que todo esse trâmite da impugnação da candidatura dele tem que ser resolvida até o dia 19 de dezembro, que é a data prevista para a diplomação. Se isso não ocorrer antes do dia 19, daí continua essa discussão jurídica aqui com referência à Prefeitura de Taubaté. Ortiz Júnior marcou para amanhã uma entrevista coletiva às 10 da manhã. O atual prefeito, Paulo Miranda, não quis se pronunciar. A decisão do TSE ainda cabe recurso.
Com a absolvição, a assessoria jurídica de Ortiz Júnior informou que vai pedir nesta semana ainda, no TSE, o registro da candidatura dele. O tucano obteve mais da metade dos votos nas eleições de 2 de outubro, mas o resultado foi considerado nulo devido ao indeferimento da chapa que tem como vice Edson Aparecido. E o tempo, hein? Fechou no final da tarde. Em São José dos Campos, a Defesa Civil registrou a queda de 5 árvores. Uma delas atingiu um veículo na região central da cidade. E, aliás, a região central está sem energia elétrica. Por enquanto, não há informações de feridos. Bom, vamos então saber como fica o tempo amanhã na previsão. Na Serra da Mantiqueira, a quinta-feira vai começar com o predomínio do sol. À tarde, as nuvens aumentam, provocando pancadas de chuva. Em Monteiro Lobato e São Bento do Sapucaí, mínima de 12 e máxima de 20 graus. No Vale do Paraíba, o tempo fica bom no período da manhã, com aumento gradativo da nebulosidade. Podem ocorrer temporais no final do dia. Em Jambeiro, a máxima chega a 27 graus. Em Aparecida e Cruzeiro, faz 28 graus amanhã. No litoral norte faz sol de manhã e também chove à tarde. Mínima de 21 e máxima de 27 graus em Ilhabela e Caraguatatuba. Hoje em Campos do Jordão o dia começou nublado, mas o tempo abriu à tarde e a temperatura chegou a 20 graus. Amanhã a nebulosidade aumenta, provocando pancadas de chuva com trovoadas. A máxima sobe para 22 graus. Em São José dos Campos, a quinta-feira vai ser de tempo instável, com aberturas de sol e pancadas de chuva. A máxima chega a 27 graus. Em Ubatuba, o dia vai ser de muitas nuvens, com curtos períodos de melhoria e pancadas de chuva com trovoadas. Mínima de 22 e máxima de 29 graus, ondas de 1,90 m de altura e ventos de 8 km por hora. No próximo bloco, você vai ver que o governo do estado lança um projeto habitacional com financiamento de lotes para famílias de baixa renda. E também o tropeço do Taubaté na primeira partida da final do Campeonato Paulista de Handebol masculino. A gente volta dentro de instantes no horário brasileiro de verão. Agora são 7 horas e 10 minutos. Até já!